Oi, crianças, quanto tempo, né? Como vocês estão? Bom, vamos para mais uma aula de escola dominical? Na semana passada, vocês ouviram a história da Páscoa, né? Sobre o sacrifício de Jesus por nós lá na cruz. Hoje nós vamos continuar falando de Jesus, mas a gente vai voltar lá quando ele ainda era um bebezinho. Jesus nasceu, o nosso Salvador nasceu. E olha só, ele era um bebezinho, bem pequenininho, igual você era quando você nasceu. Você já viu foto sua quando você nasceu? Pede pro papai e pra mamãe mostrarem fotos de vocês quando vocês nasceram e eram bem bebezinhos. Jesus também foi um bebezinho. Ele usava roupinhas pequenininhas, a mamãe dele dava banho, ele mamava, ela embalava ele para dormir. E deixa eu apresentar para vocês primeiro a mãe de Jesus. Essa aqui é Maria, a mãe de Jesus. A ela que dava de mamar para Jesus, o banho quentinho e cuidava de Jesus com muito carinho. Esse é José, é o papai de Jesus. José ensinou também muitas coisas para Jesus. Quando Jesus nasceu, Maria enrolou Jesus em panos quentinhos e colocou ele deitado em uma manjedoura. Olha só, é um caixotinho cheio de palha para ficar bem fofinho e lá Jesus dormia. Do lado da manjedoura dele, lá onde ele dormia no estábulo, onde Jesus nasceu, tinham muitos animais. Então aqui a gente pode ver um boi, uma ovelhinha, tinha vaca e vários animais lá perto de onde Jesus nasceu. Jesus, quando nasceu, Maria e José sempre se preocuparam de ensinar para ele sobre a palavra de Deus. Jesus era filho de Deus e também escutava as histórias sobre o livro de Deus. Então, desde que Jesus nasceu, Maria e José oravam com ele, cantavam louvores a Deus e também liam o livro de Deus, que é o que a gente tem hoje, a Bíblia. Mas naquele tempo, eles usavam o rolo e eles liam todos os dias na casa deles mesmos e também iam à igreja. Aqui, Jesus já tinha crescido um pouquinho mais. E quando ele foi crescendo, ele ia à igreja e também em casa ele aprendia sobre as histórias de Deus. Jesus foi crescendo e foi aprendendo com José a construir cadeiras, mesas, bancos. Jesus aprendeu muita coisa com José. Ele era muito obediente ao papai e à mamãe. Então a gente tem que seguir esse exemplo de Jesus, ser obediente ao papai e à mamãe como Jesus era. Olha só. Jesus sempre ia ao templo, ia à igreja, desde pequenininho. E conforme ele foi crescendo, ele foi ficando adulto e ele nunca deixou de ir à igreja e de aprender sobre as histórias de Deus. Certo dia, Jesus foi até o templo. E quando ele chegou lá, tinha muita gente no templo. O templo estava cheio. As pessoas todas estavam lá para cantar louvores a Deus, para orar e falar com Deus e para aprender mais sobre o amor de Deus. Todo mundo queria saber o que estava escrito naquele rolo, que era a palavra de Deus. E aí, Jesus chegou lá na igreja, no templo, estava sentado lá junto com todo mundo e de repente Jesus se levantou e foi até lá na frente. Todo mundo ficou olhando para Jesus. Jesus chegou lá na frente, abriu o rolo e começou a ler. E ele foi lendo a palavra de Deus e todo mundo ficou bem quietinho, prestando atenção no que Jesus estava explicando, nas coisas que Jesus estava lendo sobre as escrituras de Deus. Todo mundo queria saber o que estava escrito naquele rolo. Quando Jesus terminou,
todo mundo ficou muito feliz. As pessoas gostaram muito da forma como Jesus falou. Jesus era uma pessoa muito agradável e simpática. E as pessoas ficaram muito felizes por ter ouvido a palavra de Deus lá no templo aquele dia, enquanto Jesus lia a palavra de Deus. Tá bom? E vocês também gostam de ouvir as histórias sobre Jesus, sobre o amor de Deus? Quando nós vamos à igreja, a gente sempre conta história para vocês lá, né? E agora aqui também pelo vídeo, a gente consegue contar para vocês muitas histórias sobre a Bíblia. E na casa de vocês? Vocês também gostam de ouvir as histórias? Que tal vocês pedirem para o papai e para a mamãe lerem para vocês durante a semana mais histórias da Bíblia? Tem muitas histórias e lá a gente pode aprender sobre o cuidado de Deus e sobre o amor de Deus por nós. Então, mesmo esses dias que a gente tem passado em casa, a gente pode aproveitar para ler muito sobre Deus, para aprender mais sobre a Bíblia, sobre o amor de Deus por nós. Lá na Bíblia tem muitas histórias. Vocês podem aproveitar para conhecer todas elas esses dias, tá bom? Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus porque nós temos a Bíblia, nós temos Jesus e nós podemos aprender mesmo da nossa casa, tá bom? Eu vou orar. Senhor, muito obrigada porque mesmo na nossa casa nós podemos ler a Bíblia e aprender sobre o seu amor por nós. Cuide da nossa família, cuide de nós esses dias que estamos em casa. Proteja a nossa família e cuide da nossa saúde. Em nome de Jesus, amém. Bom, antes de encerrar, eu vou deixar uma atividade para vocês. O que vocês acham da gente fazer como atividade dessa semana, da nossa aula de hoje? Um pergaminho como esse, um rolo, que era a Bíblia das pessoas de antigamente. Então, eu vou mostrar como eu fiz o meu, é bem simplesinho. Eu peguei uma folha de papel, um sulfite, eu pintei de marrom e aqui eu colei 2 palitos de churrasco. Peçam ajuda para o papai e para a mamãe para cortarem as pontas e aí passa a cola bem na beiradinha e depois enrola. E aí aqui dentro vocês podem escrever o versículo e fazer um desenho sobre Jesus lá no templo. Que tal a gente relembrar o versículo agora, para vocês escreverem no rolo de vocês? Então, o nosso versículo, que a gente vai usar nas próximas aulas também, é: boa é a palavra do Senhor. Isaías 39:8, tá bom? Vou repetir. Boa é a palavra do Senhor. Isaías 39:8. Gravem esse versículo e escrevam eles no pergaminho, deixam perto aí na vista de vocês. Quando esquecerem, corre lá no rolo de vocês e relembrem o versículo, tá bom? Um beijo, tenham um bom domingo, aproveitem esses dias que estão juntos e espero vê-los em breve. Tchau!